presunção de inocência não inibe a prisão em qualquer instância, desde que preenchidos os requisitos da prisão cautelar, prisão preventiva. Meu voto, penso que está bastante claro. Eu estou deixando claro. Estou analisando a compatibilidade do 283, que fala que a prisão, se não for a preventiva ou a em flagrante, só com o trânsito em julgado. Eu estou me referindo ao Código de Processo Penal, que está em jogo. Por isso que eu iniciei o meu voto exatamente. Qual é o objeto dessa ação? Não são fatos. É uma tese. A compatibilidade é uma análise abstrata, que depois... As ações são declaratórias quanto ao artigo 283 do Código de Processo Penal. E é expresso o preceito no que viabiliza a prisão preventiva. Sim. Reservo-me a votar, no caso, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, considerada a prisão dita temporária, que é a antiga prisão para averiguação. Conclusão, para a felicidade de todos os colegas, pedindo escusas pelo tempo, mas o tema necessita realmente uma abordagem, até pela análise que eu fiz partindo da diferenciação deste caso, que é um caso em abstrato, dos outros casos que já foram julgados, e daquilo que eu entendo ser realmente um caso de extrema impunidade, que são os crimes dolosos contra a vida. E quando se fala nessa contabilidade de 62 mil homicídios, não entra acidente de automóvel, não entra outros casos. Mas, enfim, vamos adiante. Ante o exposto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira, uma vez que não contém ele, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido diverso, contrariedade com a deliberação realizada pelo Parlamento ao editar a Constituição de 1988. Esclareço, no entanto, que nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide tal previsão contida no artigo 283 do CPP, tendo em vista que, neste caso, no meu entender, mas não estou aqui a dar interpretação conforme, porque, como já havia dito antes, penso que não é o caso. O caso é de analisar a compatibilidade do 283 com a Constituição, entendo ele compatível. Mas entendo que a previsão contida nele, tendo em vista que no tribunal do júri aplica-se diretamente a soberania dos veredictos, disposição expressa na linha C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, de forma que, no meu entendimento, nestes casos, a execução deve ser imediata, sem sequer o julgamento em segunda instância, de eventual apelação. Além disso, destaco que, no meu entender, e penso que também o fez o relator neste ponto, com o seu conteúdo, que a decisão que ora profere esta Corte não impede a análise pelas instâncias competentes, nos casos hoje pendentes e nos casos a virem a ser analisados, de decretar, eventualmente, a prisão preventiva cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Análise que pode ser feita em qualquer instância ou fase do processo, e aí sempre cabendo